Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Ô, Mônica, como é que você começou na dublagem, hein? Conta tudo para nós. Bom, primeiramente, eu gostaria de me apresentar e de me descrever, né? Por favor. Meu nome é Mônica Rossi, eu sou dubladora há mais de 40 anos. Eu sou baixinha, eu digo que eu sou 1,5 m de gente, eu tenho 1,55 m, eu não sou nem gorda nem magra, eu tenho os cabelos tonalizados de louro, e ainda mais conforme eu vou ficando com mais idade, né? A mulher, quanto mais idade, mais loura vai ficando. Eu estou nesse momento. Eu tenho os cabelos tonalizados de louro. Eu tenho os olhos castanhos bem claros, quase cor de mel. Eu estou usando óculos, porque sempre quando eu vou fazer uma entrevista, eu sempre uso a lente de contato, né? Para tentar ficar mais bonita, né? Fazer uma maquiagem bonita e tudo, mas eu estou de óculos, porque as minhas lentes são descartáveis e elas acabaram. Eu estou usando um óculos com armação preta, estou com uma maquiagem bem leve, e é isso. Meus cabelos são de tamanho médio para longo, assim. As minhas unhas estão curtinhas, eu estou usando um esmalte bem clarinho, e é isso. Agora vamos à sua pergunta. Como eu comecei a dublar? Isso. Então, eu comecei a dublar porque eu conheci a dublagem através do Mário Jorge de Andrade, que vocês devem conhecer, o dublador do Ed Murphy, do John Travolta. Sim, sim. Ele fazia TV Colosso também, né? Ele era o diretor e faz, né? Até hoje, que a gente eventualmente faz, a voz do Gilmar. Eu e Mário nos conhecemos, nos apaixonamos, nos casamos, e ele já era dublador nessa época. E eu, até conhecê-lo, eu nunca tinha parado para pensar em como eu assisti um filme com vozes em português. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Até que eu conheci o Mário. E aí o Mário me levou para visitar um estúdio, na época, um estúdio da Herbert Richards, que era o estúdio, o maior estúdio do Rio de Janeiro e um dos maiores do Brasil, né? Chegou a virar um bordão, né? Versão brasileira Herbert Richards. Isso aí chegou a virar um bordão. Até hoje, né? O estúdio já fechou há muitos anos, mas até hoje as pessoas têm essa lembrança, até mesmo por causa das reprises, né? Então eu assisti a dublagem pela primeira vez com Mário Jorge, e eu fiquei encantada com aquilo, eu fiquei encantada com aquele trabalho, e aí toda vez que eu podia, eu ia com ele. Toda vez que eu podia, eu ia com ele. Aí, isso eu fiquei 2 anos indo com ele, né, assistindo, até que um dia a Herbert Richards precisou aumentar o elenco, e aí colocou um anúncio no jornal, convocando atores que quisessem aprender a dublar, fazer o teste para a escolinha de dublagem lá da Herbert. E eu já estava lá, né? Eu já conhecia todo mundo e tal. E aí as pessoas, os colegas de trabalho, né? Que na época eram colegas de trabalho só do Mário, mas que já tinham se tornado meus amigos, todos me estimularam a fazer o teste. Nós fazíamos alguns projetos fora da dublagem, fazíamos um projeto de discos infantis, então eles já tinham me visto atuando, né? E aí eles me estimularam muito a fazer o teste. Aí eu fui fazer o teste. E quando eu Como que a fiz o teste... pessoa... pode concluir. Não, aí quando eu fiz o teste foi assim, incrível, porque o teste era primeiro fazer uma leitura,
né, de um texto, de um trecho de um filme, fazer só a leitura, e o segundo teste era tentar dublar. Eu, na leitura, me saí muito bem, porque eu sempre li muito bem, desde criança, tanto é que, desde muito pequena, eu era oradora da escola. E na hora de dublar a cena, foi como se eu tivesse feito aquilo a vida inteira. Eu dublei, assim, simplesmente dublei. E aí os outros candidatos, né, que estavam dentro do estúdio comigo, falaram, ah, mas você já dubla, né? Aí eu falei, não, gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso na minha vida. E O que que é dali mais eu fiz difícil? 2 meses de escolinha e fui contratada. E o que que é mais difícil numa dublagem? É justamente interpretar no tempo de outra pessoa, né? A gente tem que fazer, a gente tem que. Para você ser um dublador, para ser um bom dublador, tem várias qualidades que o ator tem que ter. Bom, primeiro precisa ter um registro profissional de ator, né? Isso aí é a parte burocrática. E eu digo que é a parte burocrática porque um registro de ator não faz de ninguém um ator, né? Muitas pessoas são excelentes atores e nunca fizeram escola, enfim, isso é um talento nato, é um talento que, obviamente, você pode aprimorar, é uma profissão que você até pode aprender a desempenhar, mas aquele talento, eu acho que a gente nasce, né? Mas, enfim, a parte burocrática é essa. Para trabalhar como dublador, tem que ter um registro profissional de ator. E para ser um bom dublador, você precisa ter uma boa dicção, você precisa ter uma leitura excelente, excelente. Você precisa ter reflexo, muito reflexo. Você precisa ter uma boa memória, porque, embora nós tenhamos o script, né, trabalhamos com a tradução na nossa frente. Mas o ideal é quando a gente consegue, frase por frase, decorar e não precisar ler. Porque esse tempo da leitura, esse tempo entre você ler e levantar os olhos para olhar a boca do ator, esse tempo já te dá uma defasagem. Tudo bem que hoje em dia nós temos muita tecnologia, e a tecnologia nos ajuda nessa questão do sincronismo, mas tem coisas que a tecnologia não dá. Desculpe. Por exemplo, você saber exatamente que palavra enfatizar de acordo com a expressão do ator. Isso é uma coisa que a tecnologia não faz. A tecnologia até sincroniza a fala, começo, final, até o meio mesmo consegue hoje em dia, os recursos são maravilhosos. Então você consegue mexer na fala toda e botar absolutamente sincronizada. Porém, o sincronismo, ele vai além do começar junto e terminar junto. O sincronismo tem essa parte, né, do sincronismo que é o que a interpretação te dá. É o que, quando você observa a expressão do ator e quando você ouve com atenção, você saber exatamente em que momento que ele enfatiza uma frase, em que momento que ele enfatiza uma respiração. Isso tudo é a observação, né? E para Isso você a dublar um tecnologia não ator, te dá. e para você dublar um ator Ai, chorando, desculpa, me deu uma tosse. Só um minuto, perdão, só um minuto que eu vou beber não, uma água. é isso. Pode falar. Para você dublar um ator chorando, é difícil ou como que é a preparação para isso? Então, acontece naturalmente quando você assiste a cena, né, e você vê o que o ator fez, você automaticamente tenta reproduzir, né? Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é reproduzir o que o ator original fez.
reproduzir da melhor maneira possível, reproduzir o mais perto possível. Então, quando o ator está chorando em cena, nós tivemos um ensaio, né? A gente tem um ensaio. Então, você olha, observa a cena toda, né? Aquele trechinho que você vai dublar. Então, você já entende o que é. Você, de qualquer maneira, você tem uma cena pronta que te traz essa ferramenta, né? Te traz a emoção. Então, a técnica principal, eu diria, é você prestar atenção na cena, se envolver com a cena e sempre tentar reproduzir o que o ator original fez da forma mais fiel possível. Se chora, se soluça, se respira, né? Isso tudo a gente tem que reproduzir quando vai dublar. Uhum. E o que você teve mais dificuldade para reproduzir numa dublagem? Sempre é muito difícil cenas onde o ator gagueja. O gaguejar é muito difícil. Quando é uma cena em que o ator fala muito rápido, e normalmente uma cena que ele está tomado de emoção, e aí que ele vai falar uma frase, no meio da frase ele interrompe e fala uma outra coisa, e gagueja, repete a mesma palavra várias vezes. Essas cenas geralmente são cenas muito tensas, né? Originalmente as cenas são muito tensas. E é muito difícil sincronizar isso. É muito difícil conseguir passar essa emoção, essa ideia, esse tempo de quem vai falar alguma coisa, interrompe no meio da frase, começa a falar uma outra frase, e aí às vezes volta na frase anterior. Isso é bem difícil de reproduzir, é bem difícil. Mas a gente chega lá. Uhum. Quantos filmes você já dublou até hoje? Não faço a menor ideia. Mas assim, não faço a menor ideia. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa, eu peco por isso, assim. Eu não sou desse. Eu tenho alguns colegas de profissão que sabem tudo que fizeram, tem todos os atores catalogados, desde os primeiros trabalhos, participações minúsculas, até os protagonistas de seriados. Eu vou mais a fundo ainda com você, quer ver? Qual foi o primeiro filme que você dublou? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu sei a primeira série que eu dublei. A primeira personagem fixa que eu dublei, eu sei. Agora, o primeiro filme que eu dublei, eu não faço a menor ideia. Nossa De verdade, não sei mesmo. Não sei. Nome de ator, eu sou muito relapsa em relação a Porque a isso. maioria Eu dos filmes que não. você fez, que você dublou, é da Demi Moore, né? Segundo informações que eu levantei. Não sei se a maioria da Demi Moore, não. Não sei se ela foi a atriz que eu mais dublei. Não sei. Não, assim, com certeza não foi a atriz que eu mais dublei, porque eu dublo uma série, uma série chamada Grey's Anatomy, que está há 18 temporadas no ar, né? Então, com certeza, a Ellen Pompeo foi a atriz que eu mais dublei na minha vida. Mas, assim, de longa-metragem, não sei se foi a Demi Moore. Pode ser que tenha sido, mas não sei. Tem outras atrizes que eu já dublei bastante, assim. Já dublei a Cameron Diaz muitas vezes, já dublei a Linda Hamilton muitas vezes, já dublei a Charlize Theron, a Kate Winslet, já dublei muitas vezes. Tem muitas atrizes que eu já dublei muitas vezes, então não sei, mas talvez, tirando, né, os seriados, talvez a Demi Moore tenha sido a que eu mais dublei, mas não sei. Ah, sim. E qual que é a dublagem que você a favorita sua? Tem alguma, não? Tem alguns trabalhos que eu, assim, dos quais eu gosto muito. Eu sempre digo, né, quem me acompanha sabe, eu não costumo assistir os trabalhos que eu faço. Por Aliás, quê? porque eu sou muito crítica.
E aí eu não consigo me desligar do trabalho. E eu sempre fico com uma impressão de que eu poderia ter feito melhor. Sempre tenho essa impressão. Ontem mesmo, tem uma pessoa muito querida, que ele é um super, super fã de dublagem. Se vocês até puderem, quem é fã de dublagem, tem que seguir o perfil dele, que é o Agenor Sachs. O Agenor, ele tem um acervo de não sei quantos filmes e seriados e cenas, e ele tem um levantamento incrível, assim, ele tem realmente um acervo invejável, ele é um estudioso, ele é mais do que um fã de dublagem, ele é um estudioso mesmo, um pesquisador, ele é um grande pesquisador. Nova E notificação. ele ontem postou no Instagram uma cena, cenas de um filme, e eu achei muito interessante porque no filme éramos eu, dublando a Julia Roberts, a minha filha e o meu sobrinho. Minha filha é Carol Kapfer e o meu sobrinho Marcos Júnior. Eles dois deviam ter uns 10, 11 anos. Eles têm a mesma idade, eles têm meses de diferença. E no filme eles faziam um papel de dois irmãos, e eu era a namorada do pai, né? Se não me engano, é a história de uma mãe que está morrendo e está com uma doença grave. Eu acho que é isso. Acho que é isso. O nome do filme em português é Lado a Lado. E eu achei muito legal, né? Ter aquela cena com a família reunida, né? Eu, Carol e Marcos Júnior. Mas, evidentemente, quando eu assisti a cena, que achei a cena até bem dublada, mas eu tive que encontrar erros. Assim, eu sou muito crítica, eu sou muito cri-cri. Então, assistir filmes dublados, por mim, me causa um certo sofrimento, porque eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor, eu sempre acho, naquela cena ali, aquela labial não foi boa, a intenção não era bem essa. Eu sou muito enjoada, então eu prefiro não assistir os filmes que eu faço. Mas qual foi a sua pergunta mesmo? Acho que eu me perdi. Não, é isso mesmo. Você respondeu. Então. Aí é isso, eu não Agora, para não faço caminhar para o ideia. final do nosso papo aqui, eu queria te perguntar, a minha amiga, meu amigo de casa deve estar perguntando assim, para dublar, tem que fazer teatro? Então, vamos lá. Como eu falei lá no comecinho, né, da nossa conversa, para dublar tem que ter registro profissional de ator, né, ator, Mas então atriz. necessita de uma escola de teatro, ou não? Então, as pessoas que começam a dublar até os 14 anos de idade, né, as crianças, elas não precisam do registro profissional. A partir de 14 anos, precisam. E aí, de que maneira que você consegue esse registro? Ou fazendo uma escola, né, de teatro, uma escola que seja reconhecida pelo MEC, ou então, se você já fez teatro, se você tem os comprovantes de que você, né, fez ou teatro, ou televisão, campanhas publicitárias, enfim, o que for, você leva isso para o sindicato, né? E você vai, dependendo da análise deles, se eles acharem que aquilo que você levou, a documentação é suficiente, né, para comprovar que você já trabalhou como ator, aí eles te dão um registro provisório. Com esse registro provisório, você pode dublar. Porém, depois de um tempo, você tem que provar que você realmente trabalhou, ou em teatro, ou em dublagem, ou em televisão, onde quer que seja, para aí eles analisarem novamente e darem o registro definitivo. É assim que funciona. Hoje em dia, nós temos no mercado muitos cursos de dublagem, até há que se pesquisar bastante, procurar pessoas que tenham feito os cursos e que tenham conseguido
entrar nos estúdios, né? Pelo menos para fazer um teste, porque como em todos os setores, né? Existem muitas pessoas que são oportunistas. Então, assim, tem pessoas anunciando cursos de dublagem, pessoas que nunca nem trabalharam como dublador, entendeu? Ou então que tentaram trabalhar e nem conseguiram êxito e é aquela história, né? Se dublou uma vez, pode dizer que dublou. Então, tem muita gente que faz isso, né? Que dublou uma vez, duas vezes, um mês, sei lá, tentou dublar e não conseguiu, mas que diz que dublou e a pessoa não está mentindo, né? Verdadeiramente a pessoa não está mentindo. Só que, enfim, eu acho que para procurar um curso de dublagem, tem que pesquisar bastante, se informar, né? Procurar ver se aquele curso conseguiu formar alguém que esteja no mercado de trabalho, né? Se realmente abriu portas. Esse é o cuidado, é o conselho que eu dou para quem vai fazer o curso de dublagem, né? Uhum. No meu caso, só para ilustrar, quando eu fui fazer esse teste na Herbert Richards, eu tinha feito só teatro amador na igreja. Eu nunca fiz um curso, uma escola de teatro, eu nunca fiz. Então, mas eu consegui comprovar alguns trabalhos. Eu, na verdade, eu trabalhei desde os 13 anos como figurante, só que eu tinha recibos, né, as minhas notas contratuais tinham saído como atriz, porque lá na figuração, às vezes me davam uma falhinha ou outra para fazer, né? Então caracterizava que era um trabalho de ator, e assim eu consegui o meu registro. E fiz a escolinha da Herbert Richards durante 2 meses ou 3 meses, e assim foi. Só que hoje em dia os estúdios pedem, né, uma referência, um curso, alguma coisa assim. E aí tem que ter bastante cuidado na hora de escolher o curso. Qual foi a mais recente dublagem que você fez? Olha, estava nos cinemas até. Bom, eu, graças a Deus, eu dublo todo dia, né? Tem várias séries que eu faço. Eu estou dublando uma série chamada Equalizer, eu não lembro qual é o nome em português. É uma que a Queen Latifah faz a personagem principal. E dublei, assim, para cinema, eu dublei recentemente um filme que foi um sucesso estrondoso e que, graças a Deus, eu recebi muitos, muitos elogios pelo meu trabalho, que é o Wakanda, que é a continuação do Pantera Negra, né? Que eu dublo a mãe do Pantera Negra, e o filme é maravilhoso, foi um filme que me emocionou muito quando eu dublei, assim, no estúdio, eu chorei várias vezes e é um filme maravilhoso. Ele estava em cartaz até uns 15 dias atrás, eu sei que estava em cartaz, mas como vai ser lançado agora dia 8 de fevereiro, ele vai ser lançado nas plataformas, então eu não sei se ele ainda está nos cinemas. Mas é um filme que eu que acabei de dizer que não gosto de assistir meus trabalhos, eu até quero assistir esse, porque, assim, graças a Deus, eu recebi tantas mensagens elogiando o meu trabalho. O trabalho da atriz, que é a Angela Bassett, o trabalho dela é fenomenal, tanto é que ela ganhou o Globo e está indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. E eu não sei as outras candidatas, mas ela, se ganhar, vai ser merecidíssimo, porque o trabalho dela é maravilhoso. E aí, ela fazendo um trabalho maravilhoso e eu observando direitinho, né? E tentando reproduzir o máximo possível do que ela fez,
eu acredito que eu realmente tenha feito um grande trabalho e esse trabalho especificamente eu tenho vontade de assistir. Mônica Rossi, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que E agradeço, muito obrigada. eu queria perguntar o seguinte: quem que você quer indicar para um programa futuro? Ah, eu vou indicar para você, mas vou indicar em off. Você quer deixar Porque. suspense? Oi? Você gostaria de deixar suspense para os nossos. Até porque assim, eu vou indicar, mas eu não sei a disponibilidade das pessoas, e aí pode ficar chato, né? Dos seus seguidores acharem que a pessoa tá dificultando, mas é porque algumas pessoas têm agenda difícil mesmo, algumas pessoas são tímidas e não gostam muito de, de Falar. aparecer, né? Assim, então, vou deixar em suspense e vou fazer essas indicações em off. Eu posso fazer 2 propagandas rápidas? Vamos lá. Então, a primeira propaganda eu gravei um audiobook de um livro que foi escrito especialmente para crianças cegas, para crianças e familiares, né, e cuidadores. É uma história linda. O nome do livro é A Menina que Queria Conhecer o Mundo. É a história de uma menina muito pequena, que é super protegida pela mãe, porque a mãe tem muito medo que ela se machuque, né, que ela tenha problemas. Então, a mãe mantém ela muito dentro de casa e ela queria conhecer o mundo. E ela acaba conseguindo isso através de outras crianças que ela conhece, de outras mães, e a avó ajuda e todos ajudam. É uma mensagem linda da Maria Cristina Vieira, que foi quem escreveu o livro. Ele está disponível nas plataformas. É uma leitura leve, gostosa, é uma leitura para todas as idades, porque, como eu falei, é um livro que conta a história de uma criança, mas que orienta muito bem, né, os familiares e cuidadores, orienta muito bem nesse sentido, né, que a criança ela precisa viver a vida o mais normal possível, né? Então, tendo os devidos cuidados, obviamente, e esses cuidados vêm da orientação e vêm da vivência, né? As crianças merecem ter a vida o mais natural e normal possível. Essa é a primeira dica. E a segunda dica é sobre o Nossas Vozes. Muitas pessoas, todos os dias, vão lá no meu Instagram, lá no direct, pedir mensagens de voz. Porque a minha namorada, porque eu queria fazer um pedido de casamento, porque vai ser aniversário, a minha mãe é sua fã. Então, são muitos e muitos e muitos pedidos todos os dias. Existe um site chamado nossasvozes.com.br, que é um site que ajuda colegas dubladores que estão em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas que por algum motivo não estão podendo trabalhar, ou por questões de saúde, ou por questões da idade, né? que dificulta a leitura, a visão, o deslocamento mesmo, né? Para os estúdios, enfim. Lá nesse site, nós fazemos mensagens personalizadas. E eu quero deixar bem claro, muito claro, é muito importante dizer que eu não estou vendendo mensagens personalizadas. Nova Porque se eu fosse vender um trabalho meu, com certeza o valor seria outro, né? Então, quando é alguém que quer uma mensagem personalizada, uma mensagem grande, uma mensagem para uma empresa, né? Uma mensagem. Eu já fiz a narração de uma história inteira de um casal, e esse filme, aquele filmezinho que aparece na hora do casamento, né? Como eles se conheceram, aí é diferente. Mas para mensagens rápidas,
de felicitações por qualquer motivo, enfim. Mensagens rápidas. Esse site foi criado para isso. E lá as pessoas fazem uma contribuição que é muito simbólica, eu não sei o valor, mas é uma contribuição muito simbólica, que não tem nada a ver com o valor de um cachê que eu cobraria, eu quero deixar isso bem claro. É um valor, é uma quantia muito simbólica. E em contrapartida, né, em retribuição a essa gentileza, nós fazemos uma mensagem personalizada. Então, www.nossasvozes.com.br e lá você, em troca dessa gentileza que você vai fazer contribuindo para o site, para que o site ajude as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em retribuição a essa gentileza, nós gravamos uma mensagem personalizada. Lá também tem camisetas com estampa nossa, tem canecas, enfim, quem puder visitar o site, quem quiser uma mensagem personalizada, o valor da contribuição é muito simbólico e vale a pena conferir. Tem vários colegas dubladores que participam dessa campanha e com certeza vocês vão amar. É isso. Maravilha. E além disso, me sigam, né, no Instagram, @Mônica Rossi Oficial. Aquelas pessoas que eu te perguntei fora do ar, que a gente conversou, não vou citar o nome aqui, que você já sabe. Uhum. Será que elas têm probabilidade de estar aqui comigo? Olha, eu acho que é possível. Eu não gosto Não precisa citar o nome. Não precisa citar o nome. Não, claro que não. Eu não gosto de falar pelos outros, né? Eu sempre falo por mim, mas eu acho que é possível, sim. Vamos ver. Na verdade, eu acabei não entrando em contato com eles ainda, porque eu tive uma semana bem conturbada, mas essa semana eu vou com certeza entrar em contato com eles. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Mônica. Espero. Eu que agradeço, muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Mônica Rossi! Se inscrevam. Sucesso para vocês! Se inscrevam, compartilhem e deixa muito like, que essa moça merece. Muito obrigada, todos merecemos. Beijo, boa semana, tudo de melhor para vocês. Clicável morar, clicável barra, sair do site, sair